Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac e dou boas-vindas e, claro, aloha! Seja bem-vindo à família Ho'oponopono. Bem, você sabe que, em geral, nós trazemos um vasto conteúdo bem diversificado a respeito do Ho'oponopono, para a gente se entender, inclusive, para ver onde estão nossas travas, nossos bloqueios, e através das práticas, da conscientização, do autoconhecimento, a gente melhorar essas questões, viver melhor. Então, hoje eu trouxe um teste para que a gente possa avaliar o nosso grau de medo de errar. Será que você tem isso aí dentro de você? O medo de errar? Então nós vamos entender um pouquinho, conforme eu vou fazendo as perguntas e você vai fazer uma análise, para verificar se realmente existe isso dentro de mim e se existem esses aspectos que me levam a esse medo. E o que gera isso, né? Por que eu utilizei esse assunto hoje e esse teste de avaliação? Primeiro porque a avaliação é uma das coisas mais importantes. É como você for no médico, por exemplo. Você chega no médico com uma série de reclamações e o médico, é claro, através das suas reclamações, ele vai solicitar um diagnóstico. Esse diagnóstico é um diagnóstico avaliativo. Pode ser um raio-x, uma tomografia, pode ser uma ressonância, um exame de sangue, pode ser tanta coisa, né? Então tem ferramentas de diagnóstico. Então aqui é um teste de 20 passos, perguntas, você vai respondê-las. E no final a gente vai saber se esse medo de errar não está aí contribuindo para que você esteja bloqueando a tua vida. Essa que é uma característica que muitas vezes a gente deixa passar. Então vamos lá? Já está preparado? É bem simples, pega uma folha aí de caderno, no seu diário pessoal, uma caneta, e a gente só vai anotar uma coisa, sim ou não, mais nada. Eu vou fazer a pergunta para você, como se eu estivesse sentado aqui no meu consultório da minha frente, eu vou fazer a pergunta e você vai me responder. A partir da resposta a gente vai quantificar e ver como que está esse meu medo de errar. Perfeito? Então vamos lá. A primeira pergunta que nós temos aqui, né, é: por vezes eu nem tento algo porque eu tenho medo de fracassar, de não dar certo. Você é assim? É sim ou não? Ok? Então, a primeira pergunta é essa. A segunda, eu me considero, né, uma pessoa insegura? Sim ou não? Isso é bom para você refletir, né? Todas essas questões em relação à sua vida. Terceiro, não consigo lidar bem com os meus erros. Então, não lido. Eu erro e de repente, sabe, aquilo me incomoda por muito tempo. Não consigo lidar com isso. Às vezes fica até obsessivo a sensação de culpa, por exemplo, arrependimento ou algo do gênero. Quarto, sinto que tenho baixa autoestima. Então, todos nós temos uma autoestima. A autoestima é mais ou menos assim, é como eu me vejo em relação a mim e ao mundo, é minha imagem, minha autoimagem, minha valorização, e de repente eu me sinto pequeno. E se me sentir pequeno, baixa autoestima. Eu me vejo assim? Muito bem. Quinto, quando eu falho em alguma coisa, eu fico muito mal. A gente sabe que todos nós, quando a gente tem um erro, uma falha, algo que nós fracassamos, que a gente tinha uma expectativa e não alcançamos, a gente se sente mal. Isso é natural. Mas aqui a pergunta é constantemente que isso acontece? Eu sou muito duro comigo nesse aspecto e eu me sinto sempre mal? Então anota, sim ou não. Sexta, tive uma educação bastante rígida. Como foi a educação de papai e mamãe? Será que foram muito cobradores? Anota aí, sim, tive. Não, não tive. 7. Tenho receio de decepcionar as pessoas, então muitas vezes eu até me travo para não fazer algo que decepcione alguém, eu nem faço. Mas eu gostaria de fazer, mas eu não faço. Então, anota aí. 8, por vezes tenho dúvida se realmente conseguirei ter sucesso. Você tem dúvida? Vou começar alguma coisa, já vem a dúvida antecipadamente. Nem comecei, já estou na dúvida. Anota. 9. Normalmente as minhas expectativas são altas. Então existe assim, expectativa realista, expectativa ilusória. A ilusória é aquela que é geralmente alta.
não estou muito conectado na realidade. Então, eu tenho esse tipo de expectativa muito alta, eu espero muito de mim, do outro. Isso influencia muito no medo de errar. 10. Ao errar, quando eu era criança, eu era extremamente punido. Ao invés de ter o diálogo, conversar, o motivo, não, era punição. Sim ou não? Anota. 11. Não vejo as falhas como algo normal. Então, para você, falhar é algo que não pode acontecer de forma alguma e eu encaro isso como algo que não é normal. Ok. 12. Sempre fui muito cobrado no meu desempenho. Então, sempre fui muito cobrado? Sim. Na família, no trabalho, etc. 13. Por vezes tenho dúvidas do que realmente é sucesso. Então, sucesso, o que é para mim? Eu tenho dúvida. Sempre tive dúvida. Para mim é fazer funcionar e acabou. Se eu tiver algumas falhas no meio do caminho, para mim aquilo não é sucesso. Lembrando que sucesso é eu chegar no ponto de êxito, mas eu curti aquela jornada que eu tive, né? Não é só levantar o caneco, é eu saborear toda a minha jornada, e nessa jornada tem erros. Por isso que tem erros e acertos, eu vou modulando, estrategicamente melhorando para chegar lá. Não tem ninguém de sucesso que já fez sucesso na primeira. Ele sempre dá um ajuste, né? 14. Normalmente só faço algo se tenho certeza que vai dar certo. Então, às vezes a gente tem certeza que vai dar certo, tudo bem. Tem momentos que eu não tenho certeza, mas eu vou chegar lá. Agora, eu só faço quando tenho certeza, quer dizer, se eu não tenho tanta certeza, então eu nem faço. Anota. 15. Nem sempre sei o que eu preciso fazer para ter sucesso. É aquela pessoa que ela quer fazer algo, quer ter êxito, quer ter sucesso, quer chegar lá, mas ela não sabe passo a passo. Eu não sei como chegar lá. Então, anota, porque isso é falta do conhecimento. Tá? 16. Tenho dificuldade de lidar com a rejeição. Talvez seja por isso que eu nem tente, né? Tentou, as pessoas me olham e acabo sentindo que eu posso ser rejeitado naquele meio. 17. Não vejo o fracasso como uma aprendizagem. E o fracasso é uma aprendizagem. Essa que é a verdade. Só que para a pessoa que tem medo de errar, para mim, fracasso é fracasso. Não é nada um modelo de aprendizagem. 18. Percebo que eu sou uma pessoa perfeccionista. É aquela pessoa que sempre tem que ser daquele jeitinho, daquele modelo, daquele passo a passo. Geralmente a pessoa perfeccionista, o modo dela fazer, o modo dela pensar é o que conta, é o que vale. O restante está tudo errado. O meu modo é o certo. 19. Quando falho com algo, me sinto incompetente. Então, se de repente você falhou no trabalho, falhou na escola, alguma coisa na família, alguma coisa em relação à área financeira, relacionamento, eu me sinto incompetente. Eu não deveria ter errado. Aquilo me persegue. É incompetência. E às vezes eu me julgo assim. E se você não consegue avaliar bem isso, é só você ver como que você julga as outras pessoas. Sempre, quando eu julgo as outras pessoas de um jeito, é porque eu estou me julgando também. Aquela pessoa é incompetente, quer dizer, se eu errar, eu também sou. Eu penso assim, ok? E 20, a última. Por vezes, não me sinto autoconfiante. Sim, Dr. Paulo, eu não me sinto autoconfiante. Então, anota tudo. Agora vamos fazer a avaliação. A avaliação é simples. São 20 questões, perfeito? Perfeito, Dr. Paulo. Conta agora aí, quantas você teve sim? Perfeito. Para a gente entender melhor, é mais ou menos assim. Contei aqui, de 1 até 10, deu sim. Então, Dr. Paulo, meu deu 1, 2, 3, 5, até 10. Deu sim. Tudo bem, eu tenho medo de errar, mas ele é pequeno, baixo esse nível, né? Tá? Ele não é acentuado, ele é baixo, nível de errar, medo de errar. Esse nível, um monte de pessoas têm esses medos, ok? É um pouco natural porque nós estamos em comunidade, em grupo, socialmente, então tem uma certa cobrança, tem uma certa pressão e
minha configuração pessoal, é claro, me leva a ter esse pequeno medo de errar, que de certa forma é equilibrador e saudável, porque se eu tenho medo de errar numa certa quantidade saudável, eu passo a prevenir. E a prevenção é tudo, né? Você sabe disso, né? A prevenção nos leva à preparação. Perfeito? Estou prevenido, eu estou preparado, o meu nível de risco de erro é menor, tá? Sem exagero. Estamos falando do equilíbrio. Então, de 1 a 10, quantos deu até 10? Deu, Dr. Paulo. Deu 11. Aí você já entrou no outro patamar. Ok? 11, 12, 13, 14 são níveis moderados. E aí eu preciso trabalhar essa questão, o medo de errar. Preciso trabalhar fazendo, por exemplo, um curso de autoestima, um curso de autoconfiança. Por quê? Preciso modular, melhorar, transformar, adequar a minha mentalidade. Tem uma das perguntas aqui que nós falamos sobre a infância, né? Será que eu fui criado sempre sendo punido? Aqui, ó, 10ª pergunta. E tem uma outra aqui, né? A 16ª é sobre rejeição. E nós falamos sobre a rigidez. Ó, tive uma educação rígida. São 3 situações que é lá da infância, faz eu sair da normalidade e ir para o moderado. E quando eu tenho essas questões no moderado, eu preciso fazer um curso da cura da criança interior, que está alicerçado lá na infância. Eu preciso mudar o meu tipo de mentalidade e, claro, quando eu chego no moderado, além da mentalidade que eu tenho que modificar, eu também tenho que modificar a estrutura da minha criança interior. Tem muita rigidez aí, ok? De repente eu fiz 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí acentuado. Aí é uma preocupação. Aí não dá para deixar passar. Essa é a realidade. É mais ou menos assim. É como se eu tivesse o meu exame, o meu diagnóstico no formato acentuado. Como se fosse um colesterol. Colesterol normal, no limite, onde eu tenho que reeducar a minha alimentação, e de repente acentuado, né? Eu tenho que tomar o medicamento. E se não tomar o meu medicamento, aqui no caso do colesterol, vai fazendo a deposição da gordura nas veias, no fígado. No final, complicou, né? Você sabe disso, né? Doenças cardiovasculares, tem uma infinidade de situações, aumento de pressão, e tem coisas que muitas vezes que são irreversíveis. Então aqui no caso, se você fez a pontuação de 15 a 20, é algo que você precisa parar, analisar, porque o que acontece? Primeiro, tua vida fica travada. Você tem tanto medo de fracassar que você não tem atitude. Você se desanima. Você tem tanto medo das pessoas olharem para você com reprovação, você dá tanto poder ao que elas pensam de você, que você não tem a iniciativa. Você tem tanta insegurança que a insegurança, a incerteza, diminui teu nível até de fé, até de confiança. Então é algo que eu preciso fazer com certa urgência uma melhoria. Eu posso fazer o Ho'oponopono como o primeiro passo para eu eliminar as memórias que me causam isso. Então, Deus limpe em mim todo e qualquer tipo de sentimento de fracasso, de inferioridade, de insegurança, de incerteza. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu vou trabalhando essas questões, vou tirando, né? Por exemplo, eu quero ser próspero. Se eu tenho medo de errar, eu não consigo atingir a prosperidade. Eu quero ter bons relacionamentos. De repente, se eu tenho medo de errar dentro do relacionamento, eu me torno aquela pessoa inexpressiva dentro da relação. Eu não consigo passar minha mensagem, eu não consigo me entrosar bem no relacionamento, me expressar. No fundo, eu sou uma pessoa castrada dentro do relacionamento, né? Então, será que isso daí não vai ter consequências desastrosas lá na frente? É claro que vai, né? Então, fazer o teste e se avaliar. 1 a 10, tá tudo bem. 11, 12, 13, 14, tá moderado. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso. Talvez não seja urgente, mas é necessário porque tem momentos que está bloqueando minha vida. E passou 15 em diante até o 20, é emergencial. É algo que eu tenho que fazer. E eu tenho que ir atrás. Eu tenho que me resolver. Eu tenho que tentar.
Deu para entender? Então, hoje nós fizemos essa autoavaliação porque ela é importante para nós, porque o que eu tenho visto muito é pessoas que chegam a fazer o Ho'oponopono e ela tem várias travas na vida dela, né? Só que ela não consegue reconhecer de onde que é. E aí você percebe uma tal rigidez, um tal senso de autoculpa, senso de autocrítica, a pessoa se critica muito. Então, você percebe que tem um padrão instalado dentro dela. Esse padrão instalado foi criado lá na infância. É o meio familiar, é o método de educação. Infelizmente, agregado ao tipo de comportamento da pessoa, uniu tudo isso e agora ela se sente assim. E aí, é claro, você precisa desconstruir isso, né? Você precisa mexer no programa interno nosso da mente, né? Reprogramar a mente, no sentido de se entender, conversar com a tua criança interior, buscar novos desafios, buscar estar perto da mudança, entender o erro como ele é, entender o sucesso, o que significa. E aí, é claro, você se organiza, porque a mente geralmente dessas pessoas não tem uma boa organização, não tem uma boa clareza, não tem um passo a passo. Elas muitas vezes são desconectadas até da própria realidade. E isso não é incomum, não. Isso é muito comum. Muitas pessoas, a grande maioria, tem esse medo de errar de forma, às vezes, extrapolada, né? Como eu falei, bem acentuada. Então, é necessário fazer alguma coisa, ok? Então, segue aí a dica para você. Espero, é claro, que você tenha gostado do teste de avaliação. Se você tiver alguma dúvida, nós estamos lá no WhatsApp. Você pode entrar no nosso canal. No WhatsApp você recebe nossas mensagens. Essa semana nós estamos falando o propósito da vida. Falamos, inclusive, sobre o propósito da vida. 3 áudios, segunda, quarta e sexta, 3 áudios sobre o propósito da vida. O propósito que a vida nos traz tanta coisa e às vezes a gente está brigando com a vida. Essa que é a realidade. Brigamos com a vida. Não faz sentido eu brigar com a vida, com Deus, com o universo. Não há necessidade disso. A necessidade é eu entender tudo isso. Quando eu entendo, eu melhoro, eu cresço, eu mudo, eu me alinho ao fluxo da vida, tudo começa a ir melhor. Olha que interessante. Vai lá participar. Tem grupo específico para isso. Você entra, você recebe as nossas boas-vindas, tem uma quantidade enorme de brindes lá para você. E, claro, você já entra no grupo, recebe as mensagens e segunda, quarta e sexta você, claro, tem o melhor tipo de mensagem para a tua vida funcionar. Então, segue aí o convite, segue o vídeo de hoje. Espero que tenha contribuído com você. Espero que o teu teste, né, tenha dado pelo menos de 1 a 10 aí. Se deu acima de 10, vem conversar com a gente. Nós temos cursos à disposição, nós temos treinamentos específicos, imersões específicas e tudo para ajudar você. Tenho certeza que vai colaborar. Agradeço a presença aqui no canal e, claro, aloha! Eu vejo você no próximo vídeo.